Paz e graça a todos. Estamos mais uma vez aqui para expor uma análise morfossintática de um texto conhecido por todos, um texto de João, capítulo 17, versículo de número 15. Um texto que também é defendido por algumas visões teológicas. Ilustres e fidalgos irmãos, iremos começar com a análise. Agora, nós estamos aqui diante do texto de Westcott Hort, João 17, versículo 15. Aqui de início, nós temos uma partícula de negação. Partícula de negação. Partícula de negação. Partícula de negação. Logo em seguida, nós temos aqui um verbo que está na primeira pessoa do singular. É um verbo que está no modo indicativo, na voz ativa, o verbo pedir. Voz ativa, modo indicativo, primeira pessoa do singular, cujo significado é pedir. Bom, aqui nós temos uma oração, a partícula de negação, mas este verbo. Nós temos outra oração, iniciada pela conjunção rina, uma conjunção de conteúdo. Conjunção rina, conjunção integrante ou de conteúdo. Deixa eu ajeitar aqui. Sublinhar para ficar melhor. Aumentar aqui para 12. Pronto. Rina. Conjunção. Integrante. Cujo significado é que. Vou colocar para 10. Tirar aqui. Deixa eu marcar de novamente aqui. Ok. Próximo vocábulo é um verbo. Verbo tirar. Esse verbo ele está no modo subjuntivo ativo. Segunda pessoa do singular. Deixa eu aumentar aqui. 12. Ok. Só deixa eu diminuir. Verbo ativo, modo subjuntivo, auristo, segunda pessoa do singular.
tirar. Próximo vocábulo é o vocábulo autós. Vocábulo autós. Que se trata de um pronome pessoal. Pronome pessoal da terceira pessoa do plural masculino, caso acusativo. Caso acusativo. Significado: eles. Tá? Eles. Próximo vocábulo seria equituponeru. Vou resumir. Equituponeru. De dentro para fora, artigo definido. E o substantivo cosmo, que está aqui no genitivo singular. Aqui nós temos a primeira parte da análise. Certo? Deixa eu colocar aqui. Dentro para fora. Tá? Dentro para fora, artigo definido do mundo, tá? Do mundo, ok. Para resumir, quero apenas resumir para não ficar tão longo. Bom, nós temos aqui uma partícula negação. Não. Partícula negação. Não. Mas um verbo está na voz ativa, modo indicativo, primeira pessoa do singular. Não peço. Primeira oração, nós temos a conjunção integrante rina, cujo significado é que. Nós temos o verbo ares, que é um verbo ativo, modo subjuntivo, auristo, segunda pessoa singular, pronome pessoal, da terceira pessoa do plural masculino, do caso acusativo, eles. E nós temos a preposição ec, de dentro para fora, o artigo definido tu, no caso genitivo, e o substantivo cosmo, também, no caso genitivo singular, de dentro para fora do mundo. Seria praticamente uma tradução literal. O que é que ocorre? A conjunção rina, ela pode vir com um verbo no modo subjuntivo. De acordo com Daniel B. Wallace, na página 661, nós temos dentro das construções das orações substantiva a oração subjetiva, as orações nominativo predicativo, tá? Nominativo predicativo, veja, rina, aqui ó, rina, mas um verbo no subjuntivo, que seria oração subjetiva. Oração objetiva direta, nós temos rina, mas um verbo no subjuntivo. Nós temos também as orações apositiva, rina, mas o verbo no subjuntivo. E assim sucessivamente, tá? Nós temos outros usos aqui, mas nós temos em João 17,15 uma oração objetiva direta. Porque esta oração iniciada por rina é oração subordinada, chamada de substantiva. Toda essa oração é chamada de substantiva porque ela funciona com o objeto direto em relação ao verbo principal da oração principal. Neste caso, nesta prerrogativa, nós temos a seguinte tradução: não peço que os tires do mundo, tá? Não falei aqui cadê? A conjunção adversativa, a conjunção
adversativa, conjunção coordenativa adversativa, tá? A conjunção coordenativa adversativa, tá? Conjunção coordenada adversativa, tá? A conjunção aqui, ó, adversativa, 10, tirar aqui, conjunção coordenada adversativa, ela não tem apótese, tá? Ela não tem apótese nesse quesito aqui, tá bom? Então, oração principal, aqui, ó, oração principal. Aqui nós temos oração subordinada. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa oração ela funciona como substantiva, porém como objeto direto do verbo principal da oração principal, verbo eroto, verbo pedir. Nesse quesito de tradução ficaria: não peço que se tire do mundo, mas que os guarde ou livres, os guardes do maligno. Depois de ele fazer um vídeo concernente na verdade, deixa eu ver, essa conjunção ela fica aqui, tá, ó, posso ponerou aqui, ó, ponerou, tá, deixa eu ajeitar aqui, ponerou, pronto, agora tá correto, tá, ponerou. Eroto rina aris autus ectus mu, aí alrina, tá, alrina, ela não tem apótese esquisito aqui. Rina também não tem essa conjunção, que também é uma conjunção integrante, que inicia oração subordinada substantiva objetiva direta, também não tem apótese. Nesse quesito aqui, o que eroto seria a oração principal da oração subordinada, tá? Da oração subordinada. Nesse quesito, essa conjunção condenada adversativa, ela não tem apótese, e nem essa conjunção que inicia oração subordinada substantiva objetiva direta também não tem apótese, tá? Então a tradução seria essa, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre a construção de tereses, que também é um verbo que está no maudisto do subjuntivo, ativo da segunda pessoa do singular, mas ek, tá? Mas ek, e também do adjetivo substantivado poneru, tá? Então a tradução praticamente seria essa: não peço que os tire do mundo, tá? Aqui, ó, só para vocês entenderem. Primeira oração, tá? Nesse quesito aqui, estou apenas dividindo para vocês entenderem, tá? E nós temos aqui a outra oração, tá? Mas que, aqui, ó, iniciado com que os tire, que os guarde do maligno, tá? Só para vocês entenderem aqui. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, tá? Então nós temos aqui que praticamente seria chamada de oper, oração principal, tá? Oração principal, tá? Oração principal. Deixa eu só remover aqui, ó, tá? Oração principal. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, oração principal é aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Até aqui, nesse quesito aqui, tá? Operação principal, rina aris autus
Ecto cosmo seria praticamente oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? E a tradução seria essa: não peço que os tire do mundo, que os tire do mundo. Esquisito aqui, tá?